Olá, programa Educare mais uma vez com vocês aqui pelo canal Net Cidade. Nosso programa que traz assuntos sobre educação, relacionamento, comportamento, desenvolvimento. E hoje vamos falar um pouquinho de filosofia. E não é filosofia que é para os grandes pensadores, filosofia para crianças e jovens. A minha convidada é Patrícia Helena Rocha, que é professora, formadora na área de filosofia e palestrante. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Luciene, é um prazer estar aqui com você. Eu já tive o prazer de fazer alguns cursos com a Patrícia, aprender um pouquinho sobre essa questão da educação para o pensar. Puxa vida, né? A gente acha que todo mundo pensa, só que a gente pode direcionar esse pensar, né, Patrícia? Sim. Lippmann diz que pensar todo mundo pensa, o que a gente pode é proporcionar o desenvolvimento do pensar bem. Né? E o Lippmann desenvolveu toda uma metodologia, um trabalho voltado para crianças e jovens para se desenvolver esse pensar. Né? Isso, Filosofia para a Criança, Educação para o Pensar, é o nome dado aqui no Brasil para essa proposta criada pelo filósofo americano Matthew Lippmann, criada no final da década de 60, né, e chegou ao Brasil na década de 80 pela Catherine Young Silva. Né? E ele propõe que se desenvolvam as temáticas filosóficas presentes na vida de todo ser humano. Mas quem é que não se perguntou na sua vida, em momento algum, assim, algum momento, né, sobre quem sou eu, que mundo é esse, que realidade é essa, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, como que a gente pensa, de onde vêm os pensamentos. E foi a partir daí que Lippmann foi idealizando toda essa proposta. E ela é baseada em livros, tem toda uma metodologia, né, que é trabalhada e a iniciação filosófica junto. Sim, ele escreveu novelas filosóficas. E por que novelas, né? No sentido de continuidade. E a cada capítulo são propostas temáticas filosóficas que provocam esse deslumbramento para que se busque perguntas a respeito disso. E ele escreveu aqui no Brasil, foram traduzidas 4 novelas filosóficas, Issal e Guga, para o trabalho com crianças entre 7 e 8 anos, com abordagem principalmente nas questões da natureza e do meio ambiente, e na questão dos sentidos, tem uma personagem que é cega, que é a Guga. A Pimpa, que foi escrito para crianças entre 8 a 10 anos, que é a história de uma menina que tudo ela questiona, né? E a abordagem principal é a questão da linguagem e do pensamento. Tem o livro A Descoberta, do Ari dos Teles, com a abordagem principal em cima da lógica, escrito para crianças já adolescentes quase, né? Entre 11 e 12 anos. E a Luísa, com um enfoque maior na ética, escrito para adolescentes já de 13 e 14 anos. Para a educação infantil, que foi traduzido a história Rebeca, de um colaborador chamado Ronald Reed, que inicia as crianças nesse diálogo investigativo. E dentro dessa proposta toda, além das novelas filosóficas, isso cresceu e tem se utilizado até literatura, músicas, para se trabalhar também essas questões. Com né? certeza, mesmo porque as novelas, hoje, a gente diz que ela não condiz muito mais com a nossa realidade, né? Então, o recurso da literatura, da música, de filmes, da arte, né? Ela está sendo muito presente nessas aulas de filosofia. E desenvolvida com a metodologia da comunidade de investigação. Dentro dessas habilidades que são desenvolvidas, quais são as principais? Isso, porque ele sempre fala iniciação filosófica e desenvolvimento da educação para o pensar, né? Que seria o cultivo intencional dessas habilidades do pensamento à medida que são trabalhados os conteúdos filosóficos, que acontece dentro do diálogo investigativo. E para uma separação didática, ele separa em 4 grupos, que seria a habilidade de investigação, de raciocínio, de formação de conceito e de tradução.
Isso desde o livro, desde o trabalho com educação infantil, já é possível desenvolver essas habilidades. Sim, porque o professor não tem um olhar específico. Agora eu vou desenvolver a habilidade de investigação, ou então agora eu vou trabalhar o raciocínio. Não, ela vai ocorrendo sempre, ela flui, né, em sala de aula e pode ser trabalhado sim. Eu acredito que isso acontece normalmente no dia a dia do professor. O que muda é o olhar do professor para isso. Ele muitas vezes até faz, mas não faz de forma intencional. Isso, né? Estou buscando isso com os meus alunos, eu quero direcioná-los para isso. Isso, exatamente. Exatamente sim. Por exemplo, e também a gente tem que pensar que esse cultivo ele não pode acontecer de maneira estanque. Agora eu vou trabalhar somente habilidade de observação, agora eu vou trabalhar levantamento de hipóteses. Tá. Não é assim. Mesmo porque quando você coloca um jogador numa quadra, você não vai ficar mandar ele batendo bola, depois ele vai arremessar o cesto. Quando ele está no grupo, no conjunto e no time, como é que faz? Então, as habilidades, elas são trabalhadas num conjunto mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele está investigando, ele está ali relacionando aquilo que ele investigou já com conhecimento. Sim, vai está formando conceito, tem que traduzir aquilo que ele viu, quer dizer, é feito de forma simultânea. Simultânea, o tempo todo, o tempo todo. E como é difícil, porque assim, eu acho que ao longo do tempo, e é uma coisa que eu penso, aquela fase da criança, dos porquês. O Lippmann fala, né, que o que os filósofos e as crianças têm em comum é a capacidade de maravilhar-se com o mundo. E eu fico pensando, né, pela lógica, a criança começa a perguntar, com o passar dos anos, não deveríamos nós ficarmos cada vez mais questionadores? E por que isso acontece? Por que isso acaba? Né, no jovem, no adolescente, ele vai se tornando respondedor, né? Então essa habilidade de levantar hipóteses, de questionar, ela é importantíssima. Tem aquele clichê que fala, né? O que move o mundo não são as respostas e sim as perguntas. Sim. Então essa habilidade é uma habilidade importantíssima a ser trabalhada. E até essa metodologia, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-la. E eu tenho aplicado tanto assim também, até para a formação de professores, para outras coisas, no dia a dia com a família, porque assim, a filosofia é fio condutora de todas as outras áreas do conhecimento, né? Muitas vezes se fala, bom, mas dá para trabalhar uma metodologia dessa, de investigar, de conceituar, de traduzir, na matemática? Dá. Com certeza. Em ciência, quer dizer, é um meio para, né? No caso, certeza. A matéria em si é um meio para você trabalhar essas habilidades. Porque quando você você internaliza isso em você, você acaba aplicando em todos os momentos, né? Eu falo para as minhas alunas no curso de pedagogia que, por exemplo, você pega um texto, até de ciências, e pede para eles levantarem perguntas a respeito daquilo que eles querem saber. Ou então você olha e observa na matemática o que aquilo está te chamando a atenção. Pega uma situação, um problema, quais as hipóteses que você levanta a partir daquela situação, problema. Então você acaba internalizando tudo isso, né? E aplicando em qualquer momento. E você acha que para os professores, se ele não tiver essa formação, ou se ele não tiver esse olhar específico, é mais difícil para ele poder aplicar? Se ele pega uma proposta dessa e ele não vivenciou isso, de fazer perguntas com esse olhar. É muito difícil. Pergunta, às vezes, bem objetiva, né? Você pega um texto para interpretação, por exemplo. Onde ocorreu a história? São perguntas de localização, perguntas factuais, não são perguntas reflexivas. Que estão nas entrelinhas, né? Isso, exatamente. Eu acho que precisa de uma formação. O professor, para trabalhar com essa metodologia, ele precisa de uma formação básica, ele precisa entender qual é a proposta do programa, quais os objetivos do programa, o que é trabalhar essa iniciação filosófica, que é o que você disse no início do programa. Quando a gente pensa em filosofia para criança, nossa, como é que será que eu vou ensinar Sócrates, Platão, né? E não é bem por aí, são as temáticas filosóficas. E como que ele pode abordar isso? Como que ele pode desenvolver essa educação para o pensar? Como que ele pode proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades do pensamento e prepará-lo para uma cidadania responsável, que seria o terceiro objetivo do programa.
É porque a filosofia em si, até por conta do momento que o Brasil viveu, por conta da ditadura militar, quanto menos você pensar, melhor. Melhor, com né? certeza. Então, você vê, isso é um material da década de 70, 60, 70, que o Lippmann pensou, e o quanto a gente ainda está correndo atrás do prejuízo de não ter trabalhado as questões filosóficas, eu digo no Brasil mesmo, né? O quanto a gente tem que ainda trabalhar isso, se resgatar essa questão do pensar. Sim, porque ficou adormecido na gente tudo isso, né? Até na formação dos professores, na minha formação, isso foi adormecido, né? Não precisava pensar, não precisava questionar, apenas aceitar o que vinha, né? Aceitar a formação que vinha dos nossos professores, e resgatar tudo isso é muito difícil. Né? Porque mesmo eu também trabalho com formação de professores, eu falo, gente, vocês precisam concordar com tudo que eu estou falando. Sim. Né? É chato quando você fala e ninguém fala, não, mas por quê? Exatamente. Né? Porque a gente já fica com essa questão, bom, vocês concordam com tudo? Quer dizer, vocês vão ser multiplicadores do que eu estou falando sem questionar, sem analisar o que está sendo falado, né? E eu acho que é uma luta constante da gente nessa formação de professores, porque há uma aceitação ainda muito passiva, né? E fazer esse movimento de mudança ainda é complicado, porque até os alunos do ensino superior têm no professor ainda o detentor do saber. Sim. Né? Então, isso é muito complicado. Então, fazer essa mudança desse modelo ainda é difícil. E nessa formação nós temos os modismos também, né? Eu lembro que na época que eu fiz, por exemplo, a pedagogia, era um determinado autor, você estudava aquele determinado autor, não via os outros para ter um comparativo, para poder... isto é a verdade neste momento. Dentro do objetivo de filosofia, estabelecer relações. Você vai estabelecer relação com o quê? Você não tem comparativo, não tem, né? Bem, nós estamos falando aqui sobre educação para o pensar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.